Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje, aula número 61, para crianças de segundo e terceiro ano. Sejam bem-vindos! Eu sou a professora Grace. E os recados? Quais são aquelas dicas importantes para que nós possamos manter a nossa saúde? Quais são? Vamos lá? Observem o slide. Manter aquela mesa que você está estudando, né? O cantinho que você separou para estudar, mantê-lo sempre higienizado, bem como os seus materiais. Também é importante a lavagem das mãos, constantemente, várias vezes ao dia. Quando não é possível lavar as mãos, usar o álcool em gel. Também ficar em casa, manter-se em casa em segurança. E se for necessário sair, sempre usando a máscara. Tudo ok? Tudo certinho? Então vamos separar quais são os materiais que nós vamos utilizar para a aula de hoje? Observe: caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Com todo esse material higienizado e separado, vamos identificar nossa aula. Pegue o seu caderno, a sua folha, coloque no capricho a data de hoje, aula de número 61, um tracinho LP, que significa Língua Portuguesa. Faça isso bem bonitinho, bem caprichado, porque eu já volto. Tudo anotadinho? Tudo certo no caderno? Então vamos conferir o que fizemos na aula passada? Observem o slide. Lembram que eu apresentei para vocês uma imagem? Essa imagem que está aqui do meu lado. O único acessório que foi capaz de revelar qual era a imagem foi essa lanterna mágica, que acabou revelando essas lindas bolinhas de gude coloridas para vocês. Eu adorei essa brincadeira.
que mais que nós fizemos na aula passada? A partir das bolinhas de gude. Eu trouxe para vocês a regra do jogo. Como que eu brinco com a bolinha de gude? Trouxe para vocês a regra com várias imagens ilustrando essa regra para que vocês pudessem compreender melhor, não é verdade? Então vamos continuar utilizando essa regra hoje? Eu vou trazer a regra aqui para que a gente faça algumas observações, algo mais detalhado para que vocês possam aprender bem. Então, conforme eu expliquei para vocês, eu trouxe o texto que nós fizemos a leitura na aula passada novamente aqui para vocês. Hoje nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar o seu lápis e o seu caderno e nós vamos conversar um pouco mais sobre as partes. Nós já demos início a essa conversa na aula passada. Eu vou trazer algumas flechas coloridas que vão identificar as partes importantes do nosso texto. Enquanto eu colo essa flecha, você registra no seu caderno. Nós vamos anotar no caderno todas as partes que são importantes nesse texto. Tudo bem? Será que você consegue escrever bem rápido? Essa mão já está bem ágil? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá então identificar qual que é a primeira parte importante desse gênero textual chamado regra de jogo. Qual que é a primeira parte principal? É preciso do título, certo? Se não houvesse título, o que eu teria que fazer para descobrir sobre o que o texto inteiro se trata? Eu precisaria ler o texto inteiro para saber que ele está falando de bolinhas de gude, não é verdade? Então, eu quero que vocês registrem no caderno as palavras nome do jogo, porque o nome do jogo é fundamental para o título desta regra, certo? Então escrevam lá, nome do jogo, 3 palavras, tá bom? Enquanto você escreve aí, eu continuo falando. Então, depois da regra do jogo, o texto nos traz aqui participantes, 2 jogadores ou mais. Essa é uma outra característica fundamental para a regra do jogo. Então eu preciso que você também registre no seu caderno aí, ó, o número de participantes. Se não tiver o número de participantes aqui, como que eu vou brincar? Quantas pessoas precisa? Certo? É preciso que o gênero textual me ajude com relação a esse esclarecimento. Então, número de participantes também é uma informação muito importante. Registre aí, nome do jogo e na linha de baixo, número de participantes, que é a segunda informação importante. A terceira informação, onde jogar. Essa é uma brincadeira bem específica, né, que o texto até explica pra gente que é possível que a gente brinque no chão de terra, no chão de areia, certo? Mas é claro que quando eu estou lendo, eu já estou antecipando aqui na minha cabecinha as minhas condições. Onde que eu estou? Eu estou fechado na minha casa, estamos vivendo um período de isolamento social. Então, será que não seria importante, não seria interessante eu adaptar essa brincadeira? Já que eu não posso ir brincar na terra ou na areia? Será que é possível? Claro que sim. O texto, ele traz essa informação de onde jogar, mas cabe a mim já ir pensando na minha nova realidade e ir adaptando o texto. Será que dá para brincar num tapete? Claro que dá. Será que dá para brincar no chão da minha casa? Claro que dá, certo? Dá sim. É só a gente ir usando a nossa criatividade. Então, onde jogar? O texto também explica. Então, vamos anotar aí no caderno? Então, vocês já anotaram o nome do jogo, o número de participantes e agora o onde jogar, que é uma informação bem relevante que o texto também nos traz. Qual é a próxima informação relevante? São os materiais. Que se eu estou falando de uma regra de jogo com bolinhas de gude, é óbvio que eu preciso das bolinhas de gude. E que outros materiais? Giz ou barbante. E enquanto eu estou lendo, eu já estou pensando nas minhas condições. Eu sei que eu não tenho giz na minha casa, então eu tenho carvão. Certo? Também não tenho carvão. Será que eu tenho uma fita adesiva? Será que é possível fazer aquela arena triangular ou circular utilizando fita adesiva? Claro que dá. Então, os materiais
são opcionais. Eu posso sim utilizar a minha criatividade e já ir pensando nas minhas possibilidades. Vamos identificar então mais uma palavra para acrescentar no caderno? A palavra materiais, que é muito importante também, que contribui para o entendimento, para a compreensão do nosso gênero textual. Materiais. Então, quais foram as primeiras palavras que você registrou? Nome do jogo, na linha de baixo, número de participantes, na linha de baixo, onde jogar, agora, materiais. Vai registrando aí bem bonitinho, bem caprichado, tá bom? Próxima informação, eu tenho o objetivo. O que o jogo nos ensinou? Qual é o objetivo dessa brincadeira? É fazer com que, com o seu adversário, você tirar a bolinha do seu adversário de dentro daquela arena, que pode ser triangular, que pode ser circular, ou pode ser a loca, né? Aquele buraquinho que o jogo ensinou pra gente na aula passada. Nós já vamos chegar lá, certo? Então, este objetivo, ele vai explicar pra gente o que eu tenho que fazer com essas bolinhas. Eu tenho que eliminar, capturar, o texto até diz, né, que ele fala matar, né, matar as bolinhas do seu adversário. Mas não é matar no sentido de tirar a vida de alguém, ele está entre aspas. É o quê? Eliminar as bolinhas, capturar as bolinhas, certo? Então eu também tenho uma outra característica aqui, que é o objetivo do jogo. E ele ainda me dá duas possibilidades nesse objetivo, né? Fazer a brinques. O que é a brinques? Só para brincar. Por exemplo, eu tirei as suas bolinhas do triângulo e você me dá, certo? Na hora de ir embora, eu devolvo essas bolinhas para você. Ou pode ser também da maneira a ganhes. Quando nós formos embora, quando a brincadeira encerrar, eu fico realmente com as suas bolinhas e não te devolvo. Mas tudo isso é previamente combinado com os jogadores. Porque a brincadeira serve para você se divertir, não é para ir ninguém para casa chorando, não é verdade? Então eu tenho lá, também nessa lista, o objetivo do jogo, que além de se divertir é ganhar as bolinhas do seu adversário. Certo? Então, por isso é bom também você praticar sozinho, não é? Praticar essa mira, essa pontaria aí com o seu dedinho, a força do seu dedinho, não é verdade? Então, vamos lá. Aqui o texto também trouxe para nós um plus, certo? Porque a regra do jogo bolinha de gude, ela tem várias formas diferentes de jogar. Certo? Quando você perguntar para uma pessoa mais velha, para os seus irmãos, para os seus pais, para os seus amigos, cada um vai dar uma versão diferente da maneira de como eles brincavam quando eram crianças. Então, aqui nesse texto, ele está trazendo para nós duas formas, tá? A primeira que ele traz é o triângulo. Então, é a primeira modalidade. O triângulo é aquela modalidade que você desenha no chão, né, um triângulo, cada criança coloca 3 das suas bolinhas e daí eu tento matar, entre aspas, as bolinhas do meu adversário, certo? Então, triângulo é a nossa primeira modalidade. Então, a primeira modalidade também é uma característica importante neste momento aqui, tá? E também tenho a segunda modalidade, que se chama loca, tá? Está aqui, ó. A loca. A loca, eu vou precisar de um buraquinho. Mas vejam, você não deve só aceitar o que está escrito no texto. Eu devo já ir pensando nas minhas condições. Estou brincando dentro da minha casa. Não tenho como fazer um buraco no chão, não é verdade? Eu estou brincando em cima de um tapete. Como que eu posso fazer a loca? Eu posso fazer um círculo, né? Fazendo de conta que ali é a loca, certo? Você vai usar a sua criatividade e assim você vai alterando e criando novas modalidades de jogos, tá bom? Então, além do triângulo e a loca, eu tenho muitos mais, tá? Vai depender da região, vai depender da geração, né? Das gerações anteriores de crianças que vão mostrar para vocês
outras possibilidades de jogo. Então não é só duas que existem muitas outras formas de brincar. E por fim eu tenho mais uma informação bem importante, que é de onde eu tirei esse texto. Esse texto eu falei para vocês na aula passada, que eu peguei de um site chamado slideshare.net. A fonte sempre é importante a gente revelar, certo? Porque não fui eu que inventei, certo? Não é meu esse texto, tá? Eu não posso pegar a ideia do outro simplesmente como se fosse minha, certo? Então, a fonte também é um elemento muito importante em todos os gêneros que vocês forem trabalhar. Será que vocês conseguiram anotar todas as informações das flechas? Vamos reler? Vamos ver o que você conseguiu? Primeira informação, qual era? Será que você consegue ler aí no seu caderno? Lê para mim. Qual que era a informação? Nome do jogo. Na linha de baixo, nós colocamos o número de participantes. Na linha de baixo, onde jogar. Na linha de baixo, materiais necessários. Na linha de baixo, objetivo. Embaixo, a primeira modalidade que o texto nos apresentou. Na linha de baixo, a segunda modalidade que o texto nos apresentou. E, por fim, a fonte. Certo? Então eu vou deixar aí na tela de vocês agora o caderno com todas essas palavras para que você possa conferir se você não esqueceu de nenhuma e para que você tenha mais um tempinho, que se não deu tempo de você copiar, agora é a hora. Vamos lá? Muita atenção na tela. Então, crianças, esta regra de jogo vai ficar aqui do meu ladinho. E eu vou apresentar para vocês aí na tela uma outra regra de uma brincadeira. E nós vamos fazer uma comparação. Será que essa regra de brincadeira que eu vou trazer agora tem esses mesmos elementos importantes? Será que todos os elementos estão presentes lá também? Ou será que são só os mais essenciais? Vai depender da brincadeira, não é verdade? Então observe a brincadeira. Olha o slide. Eu trouxe para vocês a brincadeira amarelinha, que vocês todos conhecem, né? Eu acredito que você conheça. Já deve ter brincado com as crianças daí da sua casa ou até mesmo lá na escola. Eu vou ler a amarelinha para vocês, para que a gente possa fazer essa comparação. Então atenção ao texto. A amarelinha. Material: giz ou carvão e uma pedrinha ou tampinha para cada jogador.
Como jogar? Desenhe quadrados grandes com números no chão. Jogue a pedra no quadrado número 1. Se não conseguir, você perde a vez para a pessoa seguinte. Pule pelos quadrados, passando por cima do que tem a pedra. Quando chegar no último número, vire-se e volte pulando na ordem contrária. Quando estiver no quadrado anterior ao que está com a pedra, incline-se e pegue a pedra. Depois pule por cima desse quadrado e termine. Se você completou a amarelinha com a pedra no quadrado 1, sem perder a vez, jogue a pedra no quadrinho 2 e assim por diante. Objetivo: a primeira pessoa que completar a amarelinha com a pedra em cada quadrado ganha o jogo. E ali embaixo nós temos a fonte. Ok? Agora, crianças, eu vou mostrar para vocês quais são os elementos que eu tenho aí nesse texto. Eu tenho, em primeiro lugar, o título. Esse texto que está aí no slide de vocês. E esse texto que está aqui do meu lado. Tem título? Tem o nome do jogo? Tem o nome da brincadeira? Sim, é um elemento extremamente importante. Segundo elemento, qual é? Material. Aqui tem material nesse texto aqui, na regra do jogo, e na amarelinha também tem material, não tem? Tem, né? Lá tem o giz ou o carvão, uma pedrinha e uma tampinha para cada jogador, certo? Aqui também tem material, então material é um elemento muito importante. Lá na amarelinha eu tenho um outro elemento importante que é o como jogar. Eu tenho como jogar aqui? Aqui eu tenho onde jogar e eu tenho o objetivo do jogo, né, separados. Aí também tem o objetivo, né? Observem lá a tela, ó. Embaixo eu tenho o objetivo e mais embaixo eu tenho a fonte, certo? Aqui eu tenho fonte? Tenho. Nos dois textos eu tenho fonte. Nos dois textos eu tenho objetivo. Nos dois textos eu tenho como jogar? Aqui eu não tenho como jogar. Mas se você parar para analisar o como jogar da amarelinha, ele vai te dizer basicamente quantas crianças jogam, que é mais de uma, né? 2 crianças ou mais. Está implícita essa informação dentro do como jogar. Dentro desse como jogar da amarelinha, eu tenho número de participantes e onde jogar, certo? Então é diferente, ele está disposto de uma maneira diferente. O gênero, ele traz as informações, só que o autor dele trouxe ele numa disposição diferente que essa. Mas as informações básicas eu tenho aí, tá bom? Nem sempre vai vir com essa quantidade de itens, mas ele está implícito. Eu consigo compreender? Consigo, certo? Agora eu trouxe para vocês a regra de um outro jogo, a amarelinha e agora o jogo da velha. Observem lá o slide. Vamos fazer a mesma comparação? Primeira situação, eu tenho lá o título, né? Jogo da velha. Vou ler para vocês. Número de participantes, 2 jogadores. Material, papel para tabuleiro, lápis ou caneta. Como jogar? Cada participante escolhe o símbolo que quer jogar. Normalmente são usadas as letras X e O. O tabuleiro pode ser desenhado com 3 linhas e 3 colunas. Os espaços em branco dessas linhas e colunas serão preenchidos com os símbolos escolhidos, cada um na sua vez acordados antecipadamente. Objetivo: preencher as linhas diagonais, ou as horizontais, ou as verticais, com o mesmo símbolo, X ou O. E impedir que o seu adversário faça isso antes de você. E lá embaixo também temos a fonte. Muito bem. Nesta regra do jogo aí, temos o título? Sim, temos o título, como temos o título aqui na bolinha de gude. Temos o número de participantes? Sim.
Número de participantes aí é 2. Dá para jogar sozinho? Não. Dá para jogar em 3? Não, aí é 2, certo? Porque eu só vou ter 2 símbolos. Preciso de material? Sim, eu também tenho. Papel para o tabuleiro, lápis ou caneta. Mas é claro que eu posso usar a minha criatividade e ir além do que a regra está me ensinando. Eu já vou mostrar para vocês um jogo da velha que eu mesma fiz. Como jogar? Tenho aqui como jogar? Tenho. Olha lá. Cada participante vai escolher o símbolo que quer jogar. Tenho essa característica também. E por fim eu tenho o objetivo, que é preencher as linhas diagonais, horizontais e verticais. E por fim eu tenho a fonte. Veja, aí eu tenho quantas informações? 1 do título, 2 do número de participantes, 3 do material, 4 do como jogar, 5 do objetivo e 6 da fonte. Essas ideias tem várias ideias implícitas aí, que podem não estar descritas como está esse daqui, mas todas estão aí e garantem o seu entendimento para que você possa brincar e se divertir com esse jogo, certo? Agora eu vou pegar o meu jogo da velha para mostrar para você. Olha só, criança, quando eu falo para você que você precisa ler um texto e já ir pensando nas suas possibilidades, é disso que eu tô falando. Digamos, não estou a fim de brincar com papel, com lápis, eu quero inventar uma coisa mais divertida. Olha o que eu fiz pra você. Peguei um pedaço de tecido que eu tinha lá na minha casa, recortei e pintei com tinta guache e pincel as marcas do jogo da velha. Aí, eu fui lá no jardim e peguei essas pedrinhas pequenininhas, branquinhas. E eu fiz o desenho do X e da bolinha ali, ó, da letra O. Pintei com uma canetinha e agora eu posso brincar. Ao invés de utilizar o lápis e o papel, como a regra estava falando, eu utilizo o ímã. Vou colocar essa aqui. Aí vem o meu adversário e coloca o X aqui. Certo? E assim uma maneira diferente de você brincar, usando a criatividade, aproveitando bem o tempo que você tem aí disponível na sua casa esses dias, né? E utilizando materiais que vocês têm aí perto de vocês. Não é muito difícil. É só ter capricho e vontade de fazer diferente. Usem a criatividade. Não fica só aceitando tudo que o texto te diz. Uma outra ideia é, ao invés de fazer com pedrinhas, é fazer com tampinhas. Tampinhas pretas contra tampinhas vermelhas. O que vocês acham dessa ideia? Não é legal? Usem a criatividade. Então, crianças, agora um ditado. Conforme eu dito, você registra a palavra aí no seu caderno, tá bom? Então vamos lá, lápis na mão. Eu quero que você escreva para mim a palavra arena. A palavra arena está no nosso texto. Ela está num trecho do texto lá em cima, onde diz onde jogar. Eu vou encontrar aqui a palavra arena. Você escreve ela aí, tá bom? Então vamos lá. Arena está aqui nesse trecho onde jogar. Está aqui no segundo parágrafo, na primeira linha. A arena. Por que será que eu contornei a palavra arena? Eu vou trazer para vocês agora o nosso dicionário. É ele que nos tira todas as dúvidas possíveis. E a gente vai descobrir o que é uma arena. Será que eu uso a arena só na regra do jogo bolinha de gude? Ou a palavra arena, ela entra em outros contextos? O dicionário vai nos esclarecer. Observem o slide aí, ó. A foto do nosso dicionário. Olha lá. Arena. Para o significado da palavra arena, eu tenho 4 sentidos diferentes. Eu tenho o sentido número 1. Vamos ler juntos? O sentido número 1 é: nos antigos anfiteatros romanos, área central onde combatiam os gladiadores e as feras. Esse é o sentido número 1. Sentido número 2. É um terreno circular fechado para corridas de touros e outros espetáculos. Sentido número 3. É um estrado alto
para lutas de boxe e etc. E o sentido número 4 é um palco nos teatros de arena. Bom, eu tenho 4 sentidos aí diferentes para a palavra arena. No caso aqui da bolinha de gude, o que é a arena? É aquele triângulo, é o círculo, é a loca, é aquele buraquinho, porque o personagem principal é a bolinha e você, o espectador, está ali, né? Olhando para ela, visualizando aquela arena de longe para poder atuar ali. Não é verdade? Olha a imagem que eu coloquei aí, ó. Eu armei essa arena no tapete da minha casa. Agora tem uma atividade para você. Observem essas 5 imagens que eu tenho aí no slide. A imagem número 1, a imagem 2, 3, 4 e 5. Eu quero que você marque com o dedinho que, de acordo com a palavra arena, de acordo com os sentidos da palavra arena que o dicionário nos trouxe, qual imagem representa? Será que tem uma resposta correta? 2, 3, 4? Ou todas as alternativas estão corretas? Eu quero que você pense um pouquinho, lembre do significado da palavra arena que eu acabei de ler para você e marque com o dedinho. Qual desses lugares aí é conhecido como arena? E aí, crianças? Quais são as imagens que vocês marcaram que tem a ver com a palavra arena? Que pertencem ao sentido da palavra arena? Vamos observar a imagem número 1? Observe a tela. O que eu tenho ali? Box. Né? É um estrado alto que serve para as pessoas lutarem boxe, fazer uma apresentação de boxe ali. É um esporte. É uma arena? Sim, é uma arena. Você marcou com o dedinho? Muito bem, quem marcou a arena de boxe está certo. Vamos observar a imagem número 2. Ali eu tenho uma praça. Eu tenho um palco lá no centro da praça, lá embaixo, e eu tenho as cadeiras em volta. Os atores podem se apresentar nesse teatro a céu aberto e as pessoas podem assistir ali do lado. Será que esse espaço eu também posso considerar uma arena? Claro que sim! Você marcou com o dedinho a imagem número 2? Sim, porque também é considerado uma arena. E um campo de futebol? Na imagem número 3. É uma arena? Claro que é! Aqui em Curitiba, os atleticanos costumam carinhosamente chamar o estádio deles de Arena da Baixada. É uma arena. Então, o número 3 também pode ser aquela arena do dicionário. E o número 4? Será que essa imagem número 4 fica aqui no Brasil? Que imagem é essa? Você conhece? Essa aí é uma imagem do Coliseu. O Coliseu está situado em Roma. É uma das primeiras arenas do mundo. Ela foi construída antes do nascimento de Cristo, há mais de 2000 anos. Ela é muito, muito, muito antiga. Lá, os gladiadores lutavam com os animais. E a imagem dela por dentro, antigamente, é a imagem número 5, porque o número 5 também é uma arena. Olha lá, o Coliseu por fora e o Coliseu por dentro. Tá? Então, essas 5 imagens pertencem ao mesmo sentido de arena que o dicionário nos trouxe.
ok? Agora, eu quero que você observe o nosso texto, porque nós vamos contornar uma outra palavra. E enquanto eu contorno esta palavra, você registra aí. A palavra que eu vou contornar agora é acordadas. Eu quero que você registre aí, embaixo da palavra arena, registre a palavra acordadas. Enquanto você faz isso, eu vou tirar um pouco dessas flechas aqui, ó, para não ficar tão poluída a nossa imagem, não é verdade? Então eu vou tirar essas imagens aqui, vou deixar a arena marcada ali. Será que você já escreveu acordadas aí? Estou esperando. Vou encontrar a palavra acordadas aqui no texto. Esta palavra está escrita na observação dos materiais. Então, na parte dos materiais, eu tenho a observação. Ela está na segunda linha, no final da segunda linha. Então, onde que está a palavra acordadas? Acordadas aqui no final. Acordadas. Olha ela aqui, ó. Acordadas. O que será que significa acordadas? As regras ali foram acordadas. Eu quero que você observe agora o slide. Eu vou ter duas frases. E eu quero que você selecione com o seu dedinho qual é a frase que tem o mesmo sentido da nossa regra. Vamos ver? Observe o slide. Escrevam lá, acordadas. Registrem a palavra corretamente. Larguem o lápis e leiam com atenção a primeira frase. As meninas foram acordadas logo cedo para um passeio no parque. A segunda frase. As regras da turma foram acordadas por todos os estudantes. As duas frases têm a palavra acordadas. Só que qual das duas frases possui o mesmo sentido que a palavra acordadas que está aqui no texto? Que é aquele acordo. Leia com atenção novamente as duas frases e marque com o dedinho qual é a frase que tem o mesmo sentido da regra de jogo bolinha de gude. Vou dar um tempinho para você. E aí? Qual é a frase que o seu dedinho está marcando? A primeira ou a segunda? O seu dedinho deve marcar a segunda frase. As regras da turma foram acordadas por todos os estudantes. Mas por que não é a primeira frase? Qual é o sentido da palavra acordadas de acordo lá com a frase? Aquele primeiro sentido está indicando o despertar, o acordar, certo? Vejam lá, as meninas foram acordadas logo cedo para um passeio no parque. Elas foram despertadas do sono, elas foram acordadas, certo? Por isso que não pode ser a resposta certa. Agora, qual é o sentido da segunda frase? O sentido da segunda frase é entrar num acordo, combinar. Aqui as regras, elas são acordadas pelos participantes. Eu posso jogar a brinques ou a ganhe. Eu preciso combinar esta regra antes para que ninguém saia chorando, certo? Esse é o sentido aí da palavra acordadas. Então, crianças, nós já contornamos aqui as palavras arena e acordadas. Mais uma palavra. Quer dizer, são 3 palavras agora. 3 em 1. Escrevam para mim aí as palavras olho de gato. Enquanto vocês escrevem olho de gato aí, eu encontro a palavra olho de gato aqui. A palavra olho de gato está no mesmo parágrafo da palavra acordadas. Só que ele está 2 linhas abaixo, lá no final da linha. Então, 2 linhas abaixo, eu tenho aqui, ó, olho de gato. De
acordo com o texto, o que significa olho de gato, entre aspas? É o olho do bichinho? Não. São aquelas cores que tem dentro das bolinhas. Então registrem aí a palavra, as 3 palavras, olho de gato, porque eu vou pegar as minhas bolinhas agora e vou mostrar para vocês a minha coleção. E eu vou começar mostrando a partir das bolinhas que tem o olho de gato. Vamos conhecer o que é isso? Vamos lá. Então, crianças, no texto nós contornamos a bolinha olho de gato. Aí vocês podem ver algumas imagens. Nós temos as bolinhas tradicionais, as bolinhas alpaca, a leitosa, o olho de gato, a carambola, o buticão, que é uma bolinha bem maior, e as bolinhas de aço. Agora, observem aqui a mesa, que eu vou mostrar para vocês as bolinhas olho de gato. Olhem só, elas têm essas marquinhas no vidro. São lindas marquinhas. Essa bolinha, especificamente, ela é só azul, tá? Então eu vou colocar ela aqui. Mas eu tenho a outra carambolinha, que ela é azul e laranjada. Olha como ela é linda. Elas são chamadas de olho de gato por conta deste desenho colorido que tem dentro dela. Olhem o tamanho, a diferença do tamanho dessas 2 bolinhas. Essa daqui é considerada a buticão, aquela bolinha grande, tá? Essa daqui é uma carambola, uma bolinha menor do que o normal. Então eu vou colocar o buticão pro lado de cá e a carambolinha pro lado de cá. E aqui no meio, o que nós vamos colocar? Para que vocês tenham uma ideia, essa daqui é uma bolinha de tamanho tradicional. Vejam ela na minha mão, ó. Tá? Ela tem um tamanho tradicional normal. Aí, elas começam a ficar grandes. Olha essa que bonita. Um pouquinho menor do que aquela lá. Essa daqui. Opa, ela é maior ainda. Temos outra bolinha buticão, que é toda manchadinha de amarelo com azul. E temos mais uma que é um pouquinho menor. Olhem, da bolinha tradicional, todas essas eu posso chamar de buticão, porque elas são muito maiores que a bolinha tradicional. E agora as menores. O que eu posso ter? Essa daqui é minha preferida, ó. Ela é uma bolinha cor de caramelo, mas ela é muito brilhosa. Essa daqui já é um pouco menorzinha. Não, essa daqui é menor. Agora sim tá certo. Eu tenho também as leitosas. As leitosas com marcas coloridas. Todas essas bolinhas que são pintadas, que não são transparentes assim como essas, eu chamo de leitosas. Olha essa leitosa aqui, ó. É a menorzinha que eu tenho, ó. É uma leitosa bem pequenininha. E agora, para fechar o nosso dia, eu trouxe para vocês uma surpresa. As bolinhas de aço. Elas são muito pesadas. Essa é a maior bolinha de aço que eu tenho. Essa daqui é a bolinha de aço tamanho médio. E essa, a bolinha de aço tamanho pequeno. Você consegue encontrar buticão, as bolas grandes de aço também. Só que essas eu não tenho. Então essa daqui é basicamente a minha coleção. Eu trouxe para que vocês pudessem ver a diferença de tamanho. Será que tem diferença nas jogadas entre elas? Não. Você pode escolher a sua bolinha preferida e jogar com ela. Quando eu era pequena, quando eu brincava com meu irmão, eu tinha a minha bolinha preferida. Era uma mais ou menos parecida com essa daqui, porque eu sempre gostei dessa cor. Então essa é a minha coleção de bolinha. É só você escolher a melhor bolinha, a bolinha que você achar mais bonita e jogar e se divertir com ela. Então, crianças, agora eu vou pegar as minhas bolinhas, vou para minha casa e brincar com meu irmão de bolinha de gude. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Em breve a gente se encontra. Um beijo para você. Tchau, tchau.